Como perder o medo da morte. Mas para você que não me conhece, eu sou o Pastor Xandão, que Deus abençoe sua vida, me dê a honra, seja inscrito no canal, já deixa aquele like, solta aquele comentário também e ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Gente, quem nunca teve medo da morte? Ou quem não tem medo da morte? Talvez você seja uma dessas pessoas que tem um medo extremo da morte. E realmente é muito ruim pensar sobre a morte. Mas já que nós estamos vivendo, e a única certeza na vida que a gente tem é a morte, uma hora ou outra você vai trombar com ela, velho, não tem como. E eu confesso pra vocês que eu já tive muito medo da morte, mas muito medo de velório, muito medo de defunto. Mas eu sempre ouvia dos mais antigos o seguinte: você não tem que ter medo do morto. Quem morreu, velho, não pode fazer nada com você. Você tem que ter medo dos vivos. E antigamente tinha muito disso. Vem falar que você não tem uma tia ou já teve uma tia, uma avó, quem sabe a sua mãe, que ficava contando casos, né, de pessoas. Ai, que quando a pessoa morre, a pessoa volta para puxar o seu pé. Ah, que quando a pessoa morre, ela volta para te perturbar, porque você foi uma pessoa, blá, blá, blá. As crianças de hoje em dia é internet, videogame, elas não sabem o que é isso, mas, velho, se você viveu aí os anos 90, até para 2000 ali, meu amigo, nós passamos apertado, viu? Talvez você fale assim, não, eu não era dessa época, mas hoje, em pleno 2021, pastor, eu tenho medo da morte. Em pleno 2021, você não consegue ir em velório, você não consegue ver um morto, você morre de medo, você dorme com a luz acesa. Então essa mensagem é para você. Eu vou te ajudar a perder o medo da morte agora. E eu posso te falar isso, gente. Eu cansei de dormir com a luz acesa. Confesso, tinha medo, muito medo. Mas como eu posso perder o medo da morte? Algumas dicas para você perder o medo da morte. Eu comecei a ler a Bíblia. Número 1, eu comecei a ler a Bíblia. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu posso falar? O verdadeiro amor, aquele amor de Deus, quando você entende o amor de Deus, todo medo, ele é lançado fora. Toda vez que eu via um filme de terror, que eu assistia algo, que alguém me contava alguma coisa, que eu morria de medo, eu começava a ler a Bíblia, aquele medo, ele ia embora. Até que um dia, lendo a Bíblia, eu li alguns versículos. Só que tem um que me chamou muito a atenção, que é João 11:25. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi nesse versículo que o Espírito Santo me pegou pelos braços e falou assim, a partir de hoje, acabou o seu medo da morte. Gente, quando eu entendi João 11:25, que Jesus... Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Só pode falar de algo quem já viveu. O pessoal não fala por aí que para ter moral, para falar alguma coisa, você não tem que viver? Pois é. Jesus, ele não só viveu, como ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus venceu a morte e ele nos prometeu de viver também. Quando eu entendi isso, meu irmão, a chave virou. Eu sei que eu vou morrer um dia, mas eu não tenho mais medo dela. Jesus, a quem eu depositei toda a minha fé, ele não só morreu, como ele ressuscitou. Então ele sim tem moral, ele sim tem poder para expulsar todo o medo que você tem da morte hoje. Um único versículo acabou com todos os meus traumas de cemitério, de velório, de gente morta. Acabou um único versículo. Então, foi assim que eu perdi o meu medo da morte. E eu creio que Jesus está libertando pessoas aqui do medo. Sabe por quê? Olha bem, presta atenção no que diz Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. A Bíblia diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Você não entendeu? São todos os elementos que tem num velório, que tem no enterro, morte, dor, choro, sofrimento. Não vai ter mais, porque ele venceu a morte. Então, a partir de hoje, o Espírito Santo vai te ajudar
Ele, na verdade, ele já te libertou desse espírito, dessa prisão que você tem de ter medo da morte. A morte não pode fazer nada com você, a não ser que Deus permita. Um dia Deus vai permitir, todos nós vamos morrer. Mas a maior tristeza de todos é você viver uma vida com medo da morte. Porque a grande verdade é que você não consegue viver direito. Então, viva a vida plena que Deus tem para você. Para de ter medo da morte, porque Jesus já venceu. E você vai vencer também. Jesus já venceu a morte, brother. Para de ter esse medo. Jesus deu tapa na cara da morte. Jesus riu da morte. Então fica tranquilo. Ele é contigo e com certeza você vai vencê-la também. Pois aquele que crê nele viverá para sempre. Que Deus te abençoe.